Olá, caríssimos e caríssimas, falando sobre essa nossa temática do povo de Deus e como ele foi reagindo ao longo da história deles sobre o Deus da vida. À medida que o tempo foi passando, eles foram criando leis. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a lei mosaica, mas como o nosso assunto ele é geral, então nós vamos falando sobre o povo de Deus ao longo de sua história. E eles foram criando leis para tudo. Por quê? Porque precisava ter poder. E quem aspira a poder, antes de ter o poder, cria-se leis. Leis que vai abrir aqui, fechar ali, abrir lá, fechar acolá, para poder ganhar a lei. Ou melhor, ganhar o poder. Poder não vem de graça. Todos que querem ter poder, eles lutam por isso. Que é uma catástrofe. É uma aberração. Nós não temos que lutar por poder, nós temos que lutar por amor. E pelo amor, pela paz, pela justiça, pelo perdão, pela alegria de viver. E não para ter poder, ser mais importante do que os outros, ou achar que é, né? Que ninguém é mais importante do que ninguém. Então o povo de Deus foi criando leis, criando leis, criando leis. Tinha leis para tudo. Os fariseus colocavam nas bordas de suas túnicas e até na testa trechinhos de leis, não da lei mosaicas, mas de leis que eles iam criando também. Lei mosaica era só 10. Eles tinham uma trempe de leis. E essas leis foram fazendo o povo de Deus tornar-se conservador demais. O povo de Deus era muito conservador, ultra conservador. O povo de Deus chegou ao ponto de pessoas que trabalhavam ou que passavam notícias de justiça, de amor, de paz, que profetizavam. Não podiam nem colocar o nome. Muitos profetas, por exemplo, não tem nome deles na Bíblia. Os escritos deles estão no livro de Daniel, no livro de Josias, no livro de Abacuque. Então, eles foram dando nome daqueles profetas antigos, dizendo, não foram escritos deles que nós achamos. Nós encontramos nas grutas de Qumran ou outro lugar, escritos do profeta Josias, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel. E colocava como sendo de Daniel, sendo de Amós. Então você vai ler o profeta, de repente tem alguma coisa ali que não é bem o perfil do profeta, e não é mesmo. Porque se eles dissessem que aqueles escritos eram deles, eles morriam, eles eram assassinados. Veja que ponto chegou. Não é muito diferente de hoje. Muitas vezes hoje, se você disser que é um cristão autêntico, sério, um cristão pé no chão, um cristão que luta pela verdade, pela solidariedade, pela paz, um cristão que não tem medo e não fica só nos louvores, não fica só fazendo coisinhas para Deus, mas que bota o pé no chão e faz acontecer, hoje morre. Olha o que aconteceu com tantas pessoas no Brasil. No Brasil. Morreram. Por quê? Porque foram cristãos para valer, foram profetas. O povo de Deus fez isso. O povo de Deus, esse povo, amantes das leis e de Javé, mataram Jesus Cristo. E o cristão que não segue profundamente o Jesus Cristo da nossa fé,
mata Jesus. Jesus não morreu só há 2000 anos, não. Tem gente matando Jesus até hoje. Então, é muito sério isso. O povo de Deus tornou-se um povo extremamente radical, onde eles achavam que eles eram os heróis, eles eram os melhores. Javé nos escolheu, nós somos o povo eleito, nação santa, povo régio. E os outros povos? Onde que Deus achou? E tem até aquele ditado, por que Deus escolheu aquele povinho? Deus não escolheu aquele povinho. Abraão conseguiu entender a atitude de Deus, Abraão conseguiu perceber que há um único Deus, Moisés conseguiu perceber com muita precisão um único Deus, só que ao longo do tempo o poder fez com que isso acabasse. Um escritor famoso nosso escreveu um livro, Igreja, Carisma ou Poder? Isso custou-lhe o seu silêncio. Sejamos em paz. Estejamos em paz. Sejamos humanos. Clica no sininho, dê um joinha e inscreve-se no canal.